Eu já tinha dado já. Tenho saudade de você já. Eu tô com sono. O povo vai cantando, cantando, cantando. É porque essas cadeirinhas não dá para dormir, né? Se desce, essas é própria para a igreja, viu? Essa não deixa o cabo nem sentar, o cara tem que ficar assim, ó. Meu Jesus do céu. Pois é, amados. A gente tem que ter a ideia de comemorar a festa do tabernáculo. Você tem que ter a ideia de que a primeira festa foi no deserto. A primeira experiência no deserto. Falar em deserto para a gente é um assombro. Ninguém quer passar aperto. Pergunta a pessoa do seu lado: meu filho, você quer passar um aperto? Quer? Deus me livre, misericórdia. O sangue de Jesus tem poder. Pois é lá, no aperto, é no deserto. E tem as grandes lições para a sua vida. Quem passa pelo deserto e aprende no deserto está pronto para qualquer situação. Amém? Difícil é você conviver com alguém que nunca passou dificuldade nenhuma. Eu digo para os mais jovens, as moças, os rapazes, procure saber se a moça que você está noivando, ela já passou aperto na vida. Porque é bom que passe solteira, porque depois de casado o negócio fica feio. Pergunte para o rapaz se ele já passou aperto na vida. Se ele não passou, não merece muita confiança não. Porque é nos apertos que às vezes tomamos decisões erradas. É nos apertos que às vezes a gente pula fora e corre. É nos apertos que se conhece os valentes. Aqueles que sabem viver no limite. Tabernáculo é limite. É viver dentro de uma circunstância não favorável. Olha para um lado, terra. Olha para o outro, ventania. Olha para cima, sol quente. Não tem grandes lojas, não tem shopping, não tem a loja das meninas aí, não tem os grandes mercadinhos. E tudo estava na casa, nas tendas do povo. Eu fico imaginando que muitos daqueles que saíram, ou todos que saíram do Egito e levaram os seus donativos, né, seus presentes, acharam que era deles. Acharam que era deles. Quando nós buscamos o que é nosso, nós temos muito mais interesse do que quando buscamos o que é de Deus. A gente faz com mais gosto, quando vê que tem lucro, a gente busca mais. Então eu acredito que eles se animaram muito para pedir às pessoas, porque achavam que era para eles. Não é que Deus enganou. É que Deus tinha dito para eles que eles iam sair do Egito porque tinha uma festa preparada para eles no deserto. Um banquete no deserto. E não sabia eles que é no deserto que você tem que aprender a abrir mão. É no deserto que você tem que aprender a ser voluntário. É no deserto que você tem que aprender a ouvir Deus. E é o mais difícil, é ouvir Deus no deserto. Mas é assim que se sai do deserto. É ouvindo Deus. São coordenadas. E o que mais tem na travessia do povo do Egito até Canaã são coordenadas de Deus. E não era de uma vez, não. Todo dia tinha uma coordenada. Todo dia tinha uma revelação nova. Todo dia tinha uma estratégia nova. Todo dia tinha algo novo para acontecer. Assim é deserto. O tabernáculo surgiu de lá. E toda a beleza do tabernáculo estava na casa do povo. Estava nos armários, nas malas deles, que carregaram sobre jumento, sobre camelos, sobre cavalos. Estava lá. Era deles. Claro que era deles. Estava na tenda deles, eram deles. Os presentes foram dados para eles. Mas chegou uma hora que Deus disse assim: eu quero que vocês me dêem o que vocês têm em casa que serve para a construção do tabernáculo. Aí está, amados.
Quando você pega algo e sabe que é para Deus, você não se sente dono, porque sabe que é de Deus. Mas quando você se sente dono, e de repente você tem que abrir mão daquilo para Deus, aí tem que haver o quê? Experiência com Deus. Você tem que conhecer Deus. Ninguém faz grandes ofertas se não conhecer Deus. Ninguém abre mão se não conhecer Deus. Nem force. Pode ser seu filho, pode ser seu marido, pode ser sua esposa, pode ter muito dinheiro, muitos bens. Não existe grandes ofertas se não tem uma experiência com Deus. Nas grandes experiências com Deus, surgem as grandes ofertas. As grandes ofertas. E foi lá, onde eles tiveram grande experiência com Deus. Por quê? Porque foram eles que restaram da desobediência que havia no meio deles, e eles foram remanescentes. O remanescente. Porque para acontecer a estrutura, para formar a estrutura do tabernáculo, muitos foram as sentenças que caíram sobre o povo. E os remanescentes foram eles os instrumentos de Deus para a reconstrução. Porque no deserto, muitos ficaram lá mesmo. Os que desejaram o melão, os que desejaram o peixe, os que desejaram as comidas lá do Egito, estavam muito voltados mais para lá do que para o que Deus tinha pela frente. Não olhava para Canaã, olhava para o Egito, estava ligado ao Egito. Então, fique no Egito. E as coisas de Deus, elas são assim. Mas o que eu quero pregar nessa noite, eu quero falar algo muito interessante. Esses dias eu meditei bastante sobre um homem chamado Ezequias. E eu quero tirar da história de Ezequias, o homem que foi o instrumento de Deus para restaurar a casa de Deus, o culto, as festas do tabernáculo, a festa da Páscoa, tudo que foi de festa de Israel, ele restaurou, trouxe de volta, porque o antigo rei, que tinha sido seu pai, tinha fechado as portas juntamente com o povo. Os sacerdotes foram mendigar, os levitas foram mendigar, muitos deles foram trabalhar na casa da idolatria, servir a deuses para poder ter o seu sustento, porque não sabia fazer mais nada, só cuidar do templo. Muitos deles se contaminaram, houve um trabalho muito grande para purificar os sacerdotes, atrasou a obra, porque eles estavam desviados, sacerdotes e levitas. E eu quero falar nesta noite sobre, eu queria pregar sobre 4 capítulos, 29, 30, 31 e 32. 4 capítulos que contam a história de um grande homem chamado Ezequias, rei Ezequias. 4 capítulos, diga assim, 4 capítulos. 29 de 1 Crônicas, 2 Crônicas, 29, 30, 31 e 32. No 32, encerra a história de um grande homem. Eu poderia passar a noite todinha com vocês, tecendo os 4 capítulos. Mas vou deixar para o pastor Flávio fazer isso lá para frente. Mas no mesmo capítulo 29, começa a história de um grande rei. Vai abrindo a sua Bíblia aí. 2 Crônicas. 2 Crônicas. Quanto? 29. E se eu me enganasse, dissesse 1 Crônica 29, eu falaria sobre quem? Quem eu falaria? Eu falaria sobre o encerramento da história de um grande homem que inspirou Eli, Davi. Em 1 Crônica 29, encerra a história de Davi, com a sua oração. O homem que foi a inspiração
do filho de Acais. Não foi o pai que lhe inspirou, ele se inspirou em Davi. E sabe quem era a mãe dele? Vamos ler. Tinha Ezequias quantos anos? Deus usa a juventude ainda. Que o Senhor levante uma geração nova para mudar a história desse país. Eu me lembro quando eu tinha meus 30 e poucos anos, chegando a 40 anos, eu me lembro de uma profecia de um grande homem no Brasil que disse que Deus ia realizar uma grande obra com os homens que estavam completando 40 anos. E eu estava no meio daqueles que estavam completando 40 anos, hoje com 63 anos, e estou debaixo dessa promessa de Deus. História mudada, de arrojo, de valentia, que não se entrega às dificuldades e vai passando por cima da dificuldade e vai vencendo. Ezequias tinha apenas 25 anos de idade. 25 anos de idade. Repita isso, diga 25 anos de idade. Ainda um garoto. Mas um garoto que tinha uma inspiração. Um garoto que tinha um alvo. Um garoto que tinha um propósito. Um garoto decidido. Um garoto que tinha um espelho. Tinha uma referência. O que falta hoje na nossa juventude é referência. Boas referências. Bons exemplos. E as referências é escolha sua, própria sua, tem a sua marca. Alguém pode dizer no seu ouvido, a sua escolha é errada, ele não vai ouvir, porque é algo que casa com ele. Referência é um casamento, você se atrai por aquele comportamento. Nem pai nem mãe consegue mudar isso, porque alguém pode gostar do que não presta. Essa semana tomei conhecimento de uma garota que se apaixonou pelo indivíduo completamente desviado em bom sentido, porque se fosse desviado era bom, e com apenas 17 anos deixou a casa da mãe e foi ter um caso com o cara e foi embora. Se inspirou. Não tem mãe que mude isso. Ela gostou do cabra sem vergonha. Gosta do que não presta, é referência. Se apaixona por quem lhe bate, por quem lhe maltrata, é referência. Gosta daquilo que lhe machuca, lhe humilha, é referência. Mas a referência desse moço de 25 anos era outra. A Bíblia começa a dizer, tinha ele 25 anos de idade. Quando começou o quê? Ele começou a reinar com quantos anos? Com 25 anos. E reinou quantos anos? 29 anos. Quem foi seu pai? Volte um pouquinho a página da Bíblia, vamos para o capítulo 28. Vamos voltar novamente para o capítulo 29, para a gente chegar lá e saber o que é que vão fazer lá. Tinha Ezequias 25 anos de idade quando começou a reinar. E reinou 29 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Abia. E era filha de quem? Daqui a pouco eu falo. Vamos para o capítulo 28, voltando. Tinha Acais. Quem era Acais? O pai daquele rapazinho de 25 anos que era o filho do rei. O rei tinha quantos anos quando começou a reinar? Seu pai tinha 20 anos de idade, quando começou a reinar. E reinou quantos anos? 16 anos. Quantos anos o filho reinou? 29. Vá vendo a diferença. Olhe para a pessoa do seu lado, não sei se... Todo mundo aqui é filho, né? É filho. E o que eu vou dizer talvez não sirva só para você, mas amanhã você repassa para alguém. Diga para ele, diga o que Deus tem para você é maior do que o que ele fez com o seu pai. Levanta a mão assim, aberta, e faça assim.
Deus tem coisas grandes. Vamos continuar no 28. E não fez o que era o quê? Perante o Senhor, como Davi, seu pai, andou nos caminhos dos reis de Israel, até fez imagens fundidas a Balaíns e sacrificou seus filhos que deveria proteger nos braços de Balaão, dos Balaíns. Jogou dentro do fogo. Vamos para o 29. Eita, filho, onde tu aprendeste, filho? Com quem tu aprendeste, filho? Quem foi teu referencial, filho? Como é que tu sai de uma geração dessa? Como é que tu sai de dentro de um homem desse para ser o que tu foste na vida? Em 4 capítulos, 29, 30, 31 e 32, conta-se a história de um grande homem que não só se preocupou com seu exército, não se preocupou em organizar, em ocupar terras, restaurar o seu palácio, comprar mais camelos, ter mais mulheres. O seu alvo foi: vamos abrir a porta da casa de Deus. Vamos entrar nela. Vamos restaurar o que o meu pai deformou. Vamos consagrar. Vamos trazer os sacerdotes de volta que estavam desviados. Vamos trazer os levitas. Vamos consagrar. Vamos colocar algo no altar do Senhor que nunca mais se colocou nada. Vamos dobrar os joelhos diante do Senhor que nunca mais ninguém dobrou. É possível você ser um instrumento de Deus para mudar a história de um povo. Deus pode tirar você do nada. Você pode surgir do nada e mudar a história de um povo, num bairro, numa cidade e num país. Não se ache incapaz. Não se ache frágil. Você não tem ideia onde Deus pode lhe colocar. Deus coloca você no palácio, mas não é para você ser rainha. É para você saber por que é que você está ali. E para que foi que Deus lhe levantou naquele lugar. Deus bota você numa faculdade, coloca você numa diretoria, coloca você numa presidência de um país. Mas você não pode esquecer por que é que você está ali. No 29, a Bíblia diz que sua mãe se chamava Abia. Então o exemplo não veio do seu pai, o exemplo veio de Abia, de sua mãe. Sua mãe era seu referencial. Foi dela que veio a influência maior do seu amor por Deus, pela casa de Deus. O seu temor veio dela, porque ela era filha do profeta Zacarias, o homem que tinha na boca uma palavra de Deus, o homem que tinha revelações, tinha visões profundas. É bom que hoje à noite vocês abram o livro de Zacarias, porque eu poderia pegar hoje Zacarias, o capítulo 29, 28, 30, 31, 32, e ia levar a noite toda. Mas eu gostaria que você chegasse em casa e fosse ler Zacarias para saber por que eu estou falando de Zacarias. Que influenciou que a sua filha, gerada na casa do profeta, agora casa com um rei, gera um filho chamado Ezequias. E ele não teve como referência o seu pai, mas foi buscar na mãe e foi buscar em Davi lá atrás. Quando você não encontrar referência perto de você, talvez numa faculdade, talvez em casa, vá longe. As referências se pode buscar longe, não é só perto. Não é só a referência de que dorme ali, não só as referências ali que estuda com você, não é a referência que tem o seu sangue, você pode buscar uma referência longe sem ser seu sangue. E ser sua referência. A Bíblia diz, amados, que fez ele o que era o quê? Reto perante o Senhor, segundo tudo quanto fizera quem? Davi. Esse foi o seu referencial. Vamos para o 28. E não fez o que era reto perante o Senhor, como Davi, seu pai.
O seu pai não foi um exemplo, não foi um bom exemplo. Foi um mau exemplo. Mas ele não levou junto o seu filho. Porque havia uma mãe que o peso espiritual era maior. Mãe, se seu marido não tem peso espiritual dentro de casa, Deus levanta você para ser o peso espiritual na vida dos seus filhos. Se o seu marido amaldiçoa seus filhos, você tem autoridade para quebrar a maldição e abençoar. Porque esse filho poderia ser maldito como foi o pai. Mas a história desse homem é brilhante. Deus levanta ele para não cuidar do reinado só, não cuidar do seu exército, porque ele poderia ir fazer festa, como muitos fazem. Foi dentro do primeiro mês do seu reinado. O que é que se faz nos seus primeiros 30 dias, quando você consegue uma vitória? Vai passear, vai para a praia, e vai fazer uma coisa, e vai fazer outra, vai comemorar, vai passear. Ele não. Ele arregimentou os sacerdotes. Os sacerdotes já tinham perdido a esperança. A porta estava fechada. Ninguém poderia abrir. Não se colocava nada sobre o altar. A miséria tomava conta. No antigo reinado do seu pai, as filhas eram levadas cativa. Eram estupradas. Servia de mulheres logo cedo. O inimigo vinha e saqueava, antes da colheita vinha e saqueava. Cada um que dizia o que queria e humilhava. E aquele jovem foi criado no meio disso, olhando. Um dia vai chegar a minha hora e eu vou fazer a diferença. Um dia eu vou ter a oportunidade e eu vou fazer diferente. Diga sempre isso, sempre isso. Quando viu o que está errado, diga: um dia eu vou mudar essa história. Um dia eu vou mudar essa história. Um dia eu mudo, um dia eu mudo, um dia eu mudo, um dia eu mudo. Eu me converti num bairro onde havia muitos crentes. Mas eu dizia para Deus, minha mãe sempre convidando a gente para ir para a igreja, e eu dizia: mãe, quando você é crente, eu não vou ser igual aquele que passa pela porta aqui, não. Eu dizia isso como um jovem qualquer. Não era orgulho não, era porque eu queria fazer coisas grandes para Deus, como eu fiz. Eu nunca fui um novo decidido. E já entrei liderando, já entrei mandando, já entrei botando para quebrar. Hoje a Dione Fernando diz assim: Marquinhos, aquela geração não existe mais. Está ouvindo o que eu estou dizendo? E um desses jovens que eu via passando na minha porta todo dia, um dia ele esteve aqui em Garanhuns, bateu na minha porta e disse: pastor Marcos, o senhor se lembra de mim? Eu disse: me lembro. Ele disse: eu estou desviado, dirigindo um caminhão, e disse: o senhor pode me ajudar, orar por mim? Isso depois de muitos anos. Imagina como Deus é capaz de fazer. A Bíblia diz, amado, que este moço, chamado Ezequias, foi consagrado para ser rei. Mas o seu coração estava ungido por Deus. O óleo da unção para ser rei foi derramado sobre a sua cabeça. Ele poderia agora exibir com muitas mulheres, porque ele tinha tantas mulheres que ele quisesse. Ele poderia esnobar no reino, matar seus inimigos, perseguir que ele quisesse. Ele agora estava no palácio e era ele que mandava. Mas a sua ordem foi muito precisa. A Bíblia diz que no primeiro ano do seu reinado, ou no primeiro mês, ele abriu as portas da casa do Senhor e as reparou. Portas fechadas. Existem lugares, amado, que as pessoas não estão muito preocupados em ter trabalho. Não, eu quero ter trabalho com nada, eu quero pegar tudo fácil, tudo pronto. Esse homem não. Esse homem queria trabalho. Eu, como pastor, eu tive minha experiência de abrir porta de igreja, literalmente fechada na chave.
Uma foi em Sete Lagoas. Tinham matado um homem dentro da igreja e a porta fechou. E eu no seminário em Belo Horizonte, em Venda Nova, tive que ir trabalhar no campo lá em Sete Lagoas e retomei o trabalho, fui atrás, o pastor da igreja foi embora e ficou alguns irmãos lá e nós restauramos aquele trabalho. Deixamos de porta aberta e nunca mais a porta fechou. Uma outra porta que nós abrimos foi lá em Maceió, nas minhas férias, como seminarista, fui convidado, a pastora Dione Fernando foi quem conseguiu esse contato, e nós chegamos ali em Maceió, e a igreja estava literalmente fechada, porque eu não sei. E eu fui atrás da chave da igreja, fui atrás dos irmãos, e naquela noite que eu cheguei, eu fiz um culto com as pessoas, e eu consegui abrir a porta da igreja, e a igreja ficou aberta. Tive uma outra experiência aí em Aracaju, quando nós fomos convidados para pastorear, e o antigo pastor, né, o que me antecedeu, ele tinha se envolvido com uma seita da Árvore da Vida, aquela literatura Árvore da Vida, e a igreja se desfacelou, ficou acabada. Deus me mostrou em visão um grupo no canto, um grupo no outro, quer dizer, a igreja toda dividida. E eu era apenas um garoto que estava sendo seminário. Alguém ainda se levantou para dizer, não tinha um homem para mandar para cá não, mandaram um menino, foi, mas não sabia que esse menino, como Ezequias, ia dar muito trabalho ao cão daquela cidade, ia fazer uma obra que até hoje o povo reconhece que aquele trabalho ele andou quando nós estávamos no pastoreio dele. Deixamos um legado em Sergipe, e era apenas um menino que chegou lá. Mas foi com um menino que nós ficamos viúvos, foi com um menino que nós casamos novamente, foi com um menino que tivemos nossos filhos, foi com um menino que nós fomos diretor do presídio de menores na época da FEBEM, né, uma fundac da vida lá em Sergipe, e realizamos os maiores eventos do estado de Sergipe, encheu o estado de Lourival Batista, porque nem todo mundo consegue fazer isso, colocar 40 toneladas dentro do estádio e convidar, na época, convidamos o Caio Fábio, que estava no auge, Mara Lima, que estava no auge, e enchemos o estádio Lourival Batista. E era apenas um garoto que Deus tinha mandado. Não subestime as pessoas pelas idades. Não despreze as pessoas porque são jovens. Deus tem grandes coisas para você que é jovem. Você é a esperança da obra de Deus. A gente vai adquirindo anos e vai cansando, não corre como corria, e é você que vai correr, é você que vai trabalhar. Eu ainda estou cansando um monte de jovem ainda, mas não é a hora que eu vou parar, e eu vou querer que os jovens assumam meu lugar, assumam minha posição, faça o que tem para fazer pela frente. Deus faz assim, amém, amado? Amém? Então, quem tem 25 anos aqui, ou está na casa dos 25, dos 30 para baixo. Quem está dos 30 para baixo? Levante a mão, dos 30 para baixo. Levanta bem forte, gente. Dos 30 para baixo. Entendeu? Eu já tenho duas. Eu posso levantar as duas. Se for os dois, assim. De 30 para baixo. Fica com a mão levantada. Dos 30 para baixo. 30 mesmo, para baixo. 30 anos para baixo. Aí você está na casa dos 25. Deixa eu olhar para você e dizer uma coisa. Fica com a mão levantada. Não subestime a sua idade. Você tem pouca idade. Mas o propósito de Deus para a sua vida é grande. Está começando agora. A partir dos 30 está começando agora. A grande obra de Deus para a sua vida. Vai ser deslumbrado os grandes propósitos de Deus para a sua vida. Jesus entrou no ministério com quantos anos? Com 30. E só durou quanto? 3 anos só. O que é que você acha? Amém? 30 anos. Só entrava com 30, porque era com 30 que era reconhecido como sacerdote. 29 não era, só 30. Então, só entrou com 30. Então, amados, a Bíblia diz que no primeiro ano do seu reinado, no primeiro mês, ele abriu as portas da casa do Senhor. A uns Deus dá uma missão dura, mas junto com a missão difícil vem a capacidade. Deus nunca dá uma obra para você só. Deus pode falar com você só, mas você não fica só para fazer o que Ele está mandando você fazer. Ele manda gente para te ajudar. Ele manda gente para te socorrer. Ele manda gente para contribuir. A Bíblia diz, amado, que não só a porta estava fechada, mas o altar estava vazio.
não havia ofertas, não havia contribuições, não havia dízimo, ninguém ofertava um boi, ninguém ofertava um garrote, uma ovelha, não havia nada. Os sacerdotes morriam de fome junto com os levitas. Mas vocês vão ver, aqui para frente, o que um homem que Deus levanta é capaz de mudar uma história. Você sozinho, Deus pode levantar você sozinho. Deus pode falar com você sozinho. Um dia alguém perguntou para mim, pastor, como foi sua experiência na construção desse templo? Eu disse, primeiramente, Deus falou comigo sozinho. E eu me assombrei. Mas depois Deus me disse, não é só você que vai fazer isso. E eu disse, Deus, quem vai me ajudar? E eu vi os buracos da construção prontos. Eu vi uma pessoa tentando me ajudar. E o Senhor dizia para mim, não foi esse que eu mandei lhe ajudar. O que eu mandei lhe ajudar, vem ali. Aí eu vi Félix lá atrás chegando. É aquele que eu mandei lhe ajudar. E ele veio de São Paulo. Veio de São Paulo. Deus mandou de São Paulo para me ajudar. Um dia um pastor chegou na construção lá em casa, lá na igreja, e disse assim, pastor, se eu tivesse a ovelha que o senhor tem, eu faria uma obra dessa na minha construção lá da nossa igreja. Eu disse, porque na hora que nós começamos, nenhuma dessas pessoas estavam aqui. Então não eram essas pessoas que estavam aqui no dia. Nem para pagar o terreno, entendeu? E nem para construir. Eram outras. Eram pessoas mais simples ainda, que Deus levou para outros cantos, né? Fez uma obra, usou, né? Honrou. Até hoje não esquece como participou da obra. Deus faz assim. A Bíblia diz, amado, que este homem, ele poderia ter se ocupado com muitas outras coisas no seu reino. Porque era o seu primeiro mês. Seu primeiro mês de trabalho. Mas parece que o mês durou 1 ano. Foi cumprido. Porque esse homem, o que ele conseguiu não foi brincadeira. A Bíblia diz que ele trouxe os sacerdotes dos levitas, juntou-os na praça oriental. Ele decretou uma chamada para que o sacerdote aparecesse. E fez uma reunião com os sacerdotes. Tudo desviado. Tudo precisando de purificação. Todos eles. E a Bíblia diz que ele disse para os sacerdotes, ouvi-me, ó levitas. Ó levitas. Havia uma honra dele para os levitas. Ó levitas, santificai-vos agora e santificai a casa de Deus. O homem sabia o que era santificação. Lidava porque ele tinha em casa e sabia o peso do que era espiritual. Aprenda, mãe, aprenda, pai, fazer seus filhos sentir o peso de oração. O peso da oração, o peso espiritual. Ele precisa saber aonde está a resposta. Ele precisa saber como se fica de pé. Ele precisa saber como se vence o inimigo. Ele precisa saber como abre porta. Ele precisa saber como a bênção chega. Ele precisa aprender como a cura chega. Ele precisa saber como a renda chega. Como a situação muda. E precisa aprender em casa. Precisa saber. E esse jovem aprendeu. Ele sabia o segredo da vitória. Ele queria reinar. E a primeira coisa que ele procurou foi os sacerdotes e os levitas. Homens espirituais. Homens que tinham recebido de Deus uma delegação. Ele poderia ir lá e restaurar. Mas era um homem que respeitava a autoridade. Ele sabia quem tinha recebido delegação de autoridade. Ele não era sacerdote, ele era rei. Então ele tinha que restaurar os sacerdotes para fazer a obra dos sacerdotes. Tinha que restaurar os levitas para fazer a obra de levita. Começa o respeito dele assim. Ele não ocupou a posição de sacerdote, não ocupou a posição de levita. Pelo contrário, ele mandou restaurar os santificados, restaurasse aquele que estava precisando de santificação. É um ajudando o outro, um levantando o outro, um erguendo o outro. Porque quem santificava os sacerdotes eram os sacerdotes, quem santificava os levitas eram os levitas. E a Bíblia diz que os levitas foram muito mais rápidos na santificação do que os sacerdotes. Muito mais ligeiro. Tem gente, amado, que leva uma vida inteira para mudar uma história. Um dia eu fiz um trabalho na rua, encontrei um bêbado na calçada e era um desviado. E aqueles moços que estavam comigo ficaram admirados porque aquele moço disse, eu quero voltar para Jesus, chorando e tal. Eu orei por ele e disse onde era a igreja, ele foi para a igreja. Quando foi de noite, ele já estava na igreja,
sem efeito do álcool, chorando, dando glória a Deus e falando línguas estranhas. Eu disse, pastor, pelo amor de Deus, não foi aquele jovem que estava bêbado tomando cachaça no meio da pista, da rua, está falando língua estranha na igreja? Será que é língua estranha mesmo do céu? Eu disse, é porque Deus tem pressa. A gente está muito devagar na restauração. Não tem gente que vai para a sua casa em 5 minutos fazer uma limpeza? Não tem? Tem uns que passam o dia todinho e não faz nada? Tem. Tem gente que bota um monte de roupa assim, uma sentada, está tudo lavado. O outro chega à noite e ele ainda está ali com a roupa. Ele quer devagar para tudo. Esses dias eu botei um rapaz para cortar o mato, cresceu com a chuva na frente da igreja. Eu me lembro que, de vez em quando, tem 10, tem 15 limpando aquele mato. Mas leva uma semana para limpar o mato. Eu botei ele no começo e disse, meu filho, vá cortando esse mato daqui até na frente. São 130 metros de frente. Aí eu fui em casa. Quando eu voltei, ele já estava perto de casa, já. Eu nem acreditei. Pois é. No mundo espiritual precisa de pressa. Tem que pedir perdão, peça logo, deixa de arrudeio. Vá direto na conversa, Senhor, me perdoa, eu perdi a vergonha, eu estou fraco, estou descarado, alguma coisa assim, diga, mas vá direto, deixa de arrudeio. Senhor, eu errei, mas não errei tanto não, sabe? Vai lá com essa conversa. Vá direto. Estou desviado, estou te roubando, não estou trazendo minha oferta, por isso que o pau está quebrando nas minhas costas, na minha família, não estou conseguindo pagar as coisas. Estou um ladrão. Deus te mais. Aprenda a falar claro para Deus. Aprenda a abrir o jogo para Deus. Isaías tem uma visão. Os umbrais do templo estremecendo, tudo caindo, o fogo descendo. Era um profeta velho, ele poderia muito bem dar ali um antigostoso, né? Profetão, antigo, que nada, para ele caiu no fogo também. Senhor, minha boca está suja, me purifica, eu não sou digno de estar aqui. Tem que ir logo. E o que foi que Deus fez? Purificou. Na hora. Ele já perguntou, quer ir para onde, meu filho? Quer fazer uma obra para mim? Eis-me aqui, Senhor, eu estou aqui. É assim que se faz. Seja rápido, Deus também é rápido. Amém? Rápido. Tem que dobrar, dobre logo. Tem que jejuar, jejue logo. Tem que chorar, chore logo. Não, que chegar em casa, aí eu vou orar. Chegar em casa o quê? Vai orando dentro do ônibus mesmo, vai orando dentro do carro, para o carro, vai orar no banheiro mesmo da fábrica. Isso. Não existem coisas que não tem tempo. Eu me lembro de um pastor que deu um testemunho no seminário, ele contou que foi para um congresso de Billy Graham na época, e ele disse que estava no restaurante, nos intervalos do congresso, e de repente chegou o garçom para perguntar o que eles queriam, e Deus disse assim, este moço, Satanás quer matar este moço, ganha ele para mim. Aí o pastor disse assim, quando ele trouxer a comida, eu vou ter mais tempo para conversar com ele. Tudo bem, senhor, está bem. Depois eu falo com ele. Eu vou dar um tempo, vou conversar, tal. Antes do rapaz trazer o almoço, gritar lá dentro da cozinha, chorando, todo mundo gritando que o rapaz tinha se suicidado lá dentro. Tem coisa que tem que ser rápido. Uma vez por isso que quando Deus dava uma missão para Abraão, ele já ia de madrugada. Ó, aqui outro homem. Quando tudo foi restaurado, eu estou adiantando a mensagem, viu? Que a mensagem é a noite todinha. Quando o sacerdote foi restaurado, que restaurou o templo, restaurou tudo, limpou, lavou, tirou o que não presta, tudo que não prestava, jogou fora, purificou o que prestava. Sabe que hora ele foi para o templo? Sabe que hora ele foi, amados? Coisa que a gente não está fazendo mais isso. Ele juntou os seus príncipes e os sacerdotes de madrugada e foram orar no templo. É histórico isso aqui, porque tudo se fazia de dia. Ele foi de madrugada oferecer sacrifício ao Senhor. Orar pelo seu reinado. Fazer as oferendas. Foi ele que
inaugurou a colocação de sacrifício sobre o altar. E quando ele fez isso, amados, Deus trouxe um avivamento. Por onde ele passava, você pode ler 31, o 30, 31, você vai ver. As cidades começaram a quebrar as estátuas dos balaíns. O povo começou a trazer ofertas. 1000 bois, 1000 carneiros. Já não tinha sacerdote suficiente para imolar tantos animais, porque muito tempo ficaram sem colocar nada sobre o altar. E o altar ficou pequeno. Um avivamento aconteceu porque um homem se utilizou da autoridade que Deus lhe deu para restaurar a casa do Senhor. Está pensando que esse homem só fez isso? O inimigo se levantou. Se prepare. Quando você coloca um propósito no seu coração para fazer algo, o inimigo tenta parar. Vê as ameaças. Vê o Senaqueribe. E começou a desonrar o Deus de Ezequias. E começou a desonrar o povo. Começou a enfraquecer o povo. Aí chega o profeta Isaías e diz: não se abale. Não se abale. Porque Deus vai mudar essa história. E a Bíblia diz que Deus mandou um anjo. E com aquela fúria todinha de Senaqueribe, que se achava a maior potência da Síria, humilhava tudo que era de reino. Naquele momento, Deus mandou um anjo e matou 185.000 soldados assírios numa noite só. Senaqueribe fugiu. E quando chegou na casa dos seus deuses, os filhos foram lá e mataram Senaqueribe. A história como essa, de homem que se levantou e colocou como propósito na sua vida servir a Deus, amar o que era de Deus. A Bíblia diz que o povo começou a trazer dízimo, começou a trazer oferta. E um dia ele chegou na casa do Senhor e tinha tanta coisa, que ele perguntou ao sacerdote, os levitas: o que é isso tudo aí? Ele disse: meu Senhor, depois que o Senhor falou aquilo, que restaurou o templo, o povo começou a trazer comida, o povo começou a trazer suprimento. E isso ali, aquilo ali é só a sobra. O Senhor não tem ideia do que eles já trouxeram. Nós estamos fartos, não tem mais necessidade, porque eles estavam passando fome. Mas uma decisão de um homem de restaurar a comunhão com Deus, restaurou tudo. Quando você restaura a comunhão com Deus, o acesso a Deus, tudo é restaurado. As portas são abertas. As finança é espiritual, amado. A chave das finanças é espiritual. Porque a primeira coisa que Satanás se acha no direito de fechar é quando você se afasta das coisas de Deus. Começa a ser infiel ao Senhor. Aí Satanás tem o direito de chegar lá e fechar. Mas quando você continua fiel a Deus, ele não consegue botar o dedo não, que o dedo dele se queima. Ele não consegue botar a mão dele não, porque o fluir de Deus é grande. Amém, amado? Deus te abençoe. Eu queria falar muito, mas à noite não dá para isso. Mas o pastor Flávio vai continuar pegando esses 4 capítulos e pegar a vida desse homem, um verdadeiro avivalista. Um homem só, que teve uma mãe, Abia, filha de Zacarias, uma história e que se espelhava num homem chamado Davi. No 29 de 1 Crônica, encerra a história de um grande homem orando. Em 29 de 2 Crônica, começa a história de um grande homem que se espelhava no homem do capítulo 29 de 1 Crônica, lá atrás. Deus abençoe. Um abraço.